Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as contratações que o Grêmio está engatilhando e também falar sobre um grande problema que eu identifico atualmente no clube. Eu vou tentar ser breve sobre as contratações do Grêmio por dois motivos. Primeiro, porque não tem nada muito concreto ainda, né, até o momento em que eu gravo esse vídeo. E segundo, porque o ponto que eu quero abordar, principalmente aqui, que eu quero dedicar mais tempo, é o segundo. É o ponto do problema grave que eu vejo no Grêmio. Vamos lá? Contratações, tá? O que eu acho sobre esses nomes ventilados, né? O Arezzo, o atacante, aí tem o camisa 10 lá do Independiente de Medellín, aí teria talvez um outro jovem sul-americano, não sei da onde, que seria, enfim, são esses os principais, não sei se boatos é a palavra, mas nomes ventilados no momento. O que eu acho, tá? Eu acho que são apostas válidas, né? Alguns destes nomes, confesso que eu não tenho grande conhecimento sobre nenhum, né? Mas alguns destes nomes são muito elogiados por cronistas brasileiros ou até de outros países e tal, né? Eu perguntei pro padrinho do meu filho, né, que é uruguaio, torcedor do Peñarol, né, a família da minha sogra, minha cunhada, todo mundo é uruguaio, né, a minha esposa é brasileira, mas tem essa vertente uruguaia aí na família, a partir da mãe dela, e aí perguntei para esse marido da prima dela, que é torcedor do Peñarol, né, o Arezzo foi artilheiro lá do Campeonato Uruguaio pelo Peñarol, jogou muito, foi o melhor momento da carreira dele, e depois lá na Espanha não deu muito certo. É verdade que o time não ajudava. Antes ele surge bem no River Plate do Uruguai. Vai relativamente bem também, mas daí era outro parâmetro. Ele ficou muito empolgado, sim, pela volta do Arezzo aqui para América do Sul. Diz que o guri é muito bom, que ele sente saudades, que tem tudo para dar certo no Grêmio. Foi um áudio até mais empolgado do que eu imaginei, tá? Tô sendo justo aqui e falando que eu tô até sendo impactado por alguns indícios interessantes aí de que se trata de uma joia uruguaia. Esse camisa 10 do Independiente de Medellín, me fugiu o nome dele agora, mas parece que ele até é capitão lá, né? Mais uma credencial, guri de 20 e poucos anos, com essa liderança num time profissional, é impressionante. Então, assim, gente, eu não estou criticando os nomes em si, eu boto muita fé que venham de fato, que se confirme isso e que deem muito certo. Qual é o meu medo, minha preocupação e até mesmo, em algum nível, minha frustração? Eu acho que o Grêmio está errando no timing desse tipo de contratação, que é boa, que é interessante, e está errando também na verdade, só no timing. Só que é um timing que se divide em duas partes. O timing do elenco que a gente tem nas mãos hoje e um timing da crise, né, na qual a gente está inserido hoje. Em outras palavras, eu gostaria muito mais dessas contratações se a gente não tivesse enfiado num Z4, lutando para não ser rebaixado. E somado a isso, eu também gostaria muito mais dessas contratações se tivéssemos elencos mais encorpados. Em outras palavras, se nosso titular da camisa 9 fosse o Diego Costa, aí tivesse um reserva que a gente pode até considerar insuficiente para o Grêmio, fraco, o Gilberto do Juventude, sabe? Um cara assim, o próprio Daverson, né? Que parece que também o Grêmio ainda sonha com ele em algum nível. E aí tu traz o Arezzo. Beleza, cara. Tem o Diego Costa de titular, tu tem um cara ali que não é o teu, não é ideal para o tamanho do Grêmio, mas tu sabe que ele te entrega um mínimo para competir, para fazer um golzinho aqui ou ali. E tu tá trazendo um terceiro cara que é uma aposta interessante, que entra em tese para ser o terceiro reserva, mas se a aposta começar a dar certo, vai furar essa fila. Já fica em segundo na hierarquia rapidinho. E se for esse fenômeno todo que alguns acreditam, daqui a pouco até é titular. Mas se der muito errado, ele se mantém em terceiro da fila e tu tem um Diego Costa e um
Daverson, pelo menos assim, segurando minimamente as pontas. Agora, se não vier mais ninguém, e se for esse cara a solução da lavoura, aí é preocupante. É preocupante porque pode dar errado, né? Pode dar errado. E aí se tu vai trazer só um camisa 9, lembrando que a gente só tem o Diego Costa na prática hoje, cara, o Diego Costa tem lesão, ainda vai demorar para pegar ritmo, para se recuperar, daqui a pouco se lesiona de novo em outro momento, já tem uma idade avançada. Aí tu tá contratando praticamente um pseudo titular, né? No mínimo um titular revezando com o Diego Costa. E aí esse cara, se fracassar, o time afunda junto, né? Tá contratando um cara de 21 anos, com 0 gols nessa temporada, pouco experimentado em competições mais importantes, né? Pouco aprovado em competições mais importantes, para te salvar do rebaixamento? Para chegar aqui, fardar e começar a empilhar gols? É no mínimo muito arriscado. No mínimo, cara. No mínimo, no mínimo, no mínimo. Então eu tenho receio nesse sentido. A boa notícia é que eu tô ouvindo um zoom de que o Grêmio ainda tá atrás do Daverson, de não ser mais. Não que eu ame o Daverson, tá? Eu acho que o Grêmio perdeu esse cavalo encilhado do Daverson há muito tempo. Hoje em dia tá ficando mais velho, tá ficando mais caro. Não sei como o Daverson, né, pede esses absurdos. Mas se o Grêmio conseguir convencer o Daverson de que ele não é essa bolachinha recheada toda que ele pensa, o Cuiabá também parar de incomodar e aceitar algumas coisas mais pés no chão, aí sim, já cria pelo menos um cenário um pouco mais alentador de botar um guri de 21 anos uruguaio ali para desembarcar no futebol brasileiro. Lembremos, Carbacho acho que foi o melhor jogador do campeonato uruguaio. Cristaldo foi o melhor meia do campeonato argentino. O Campas foi o melhor jogador do campeonato colombiano. Então assim, é pouco, né? Às vezes é pouco. Pode ser que dê muito certo, pode, mas às vezes pode ser que seja pouco, né? Lembremos também, o Villaçante levou um ano para conseguir jogar bola no Grêmio, o Cristaldo também. Então assim, além de tudo, mesmo que dê certo, às vezes precisa de tempo. Então não é o cara para chegar numa cultura diferente, num país diferente, num idioma diferente, num campeonato diferente e chegar lascando, empilhando gol e novo craque. Bom, se ele for um novo craque, um novo Suárez, tá ótimo. Mas será que essa barbada toda, pegar um Suárez lá escondido no Granada, rebaixado no Campeonato Espanhol, e ninguém mais viu, só o Grêmio? Pode ser, tomara, né? Mas eu fico com esse receio. E agora sim, entrando no principal do vídeo aqui, que eu acho que é o assunto que me motivou a gravar aqui. Eu até ia esperar para falar das contratações depois, porque não tem nada concreto. Quando tiver, talvez, obviamente eu farei, na verdade, outros vídeos, talvez com o rescaldo final da janela, quem veio, o que eu acho, como é que ficou o elenco e tal. Mas por hora são mais esses nomes previamente ventilados. O que me preocupa no Grêmio, que eu vejo como um grande problema do clube, não é de hoje, tá? Não é de hoje que eu digo, não é dessa semana, não é dessa janela, desses nomes ventilados. É uma coisa que eu vejo nessa gestão, acho que na do Romildo também, na verdade, mas nessa gestão eu vejo há um bom tempo, e agora começou a me incomodar particularmente mais, porque tá ficando mais incisivo e repetitivo isso. E isso se aplica ao Renato também, a comissão técnica, se aplica ao clube Grêmio. Cara, em que mundo eles vivem? No sentido de que eles usam muletas para justificar algumas coisas que não são muletas, são falsas muletas. A saber, quando o Grêmio lamenta que o Diego Costa se lesionou, puxa, a gente estava com o time encaminhado e tal, o Diego Costa sentiu que azar tivemos. Tu não teve azar, cara. Lesão faz parte do futebol. O Grêmio às vezes age com alguns desfalques. Poxa, agora o Cristaldo também. Olha que loucura. O Cristaldo tá machucado e o Diego Costa tá machucado. E vejam só, não temos um meia reserva imediato e não temos um centroavante reserva imediato. Isso é azar? Não, cara. É culpa tua. Tu tem que ter 3 centroavantes, acabei de falar. Tu não tem 2. Né? Então, assim, em que mundo eles vivem para usar esse tipo de muleta? No futebol tu não pode falar, bah, mas a gente teve azar porque tem 4 desfalques, porque tem 3 desfalques. Cara, essa é a regra. Tu sempre vai ter 3, 4 desfalques no mínimo. Tu tem que montar um time para sobrepor isso, para ter reposição considerando isso.
né? Então, assim, eles, meu Deus, olha que loucura, tivemos uma lesão de um cara de 30 e tantos anos ainda por cima. Não é loucura nenhuma, é a regra, cara. É a regra do futebol, né? E aí eu acho que isso respinga um pouco no Renato também, no momento que ele fala, até com razão, né? Ele reclama, dá lá suas letrinhas em relação ao elenco, que eu concordo com ele, que é fraco, que é desequilibrado, que é insuficiente. Só que daí o Renato demora um mês, dois, 3 meses, sei lá quanto tempo, a partir do momento que o Diego Costa se machuca, para botar o time sem centroavante. E aí ele fica botando o JP Galvão, se arrastando em campo, se escondendo atrás da marcação, estragando todas as raras jogadas que ele consegue participar. Porque aí o Renato vai ao microfone depois do jogo para justificar e ele diz que é porque não tem outro centroavante à disposição no elenco. Aí ele se faz de vítima, né? Falando, é uma falácia, porque ele parte de uma verdade, que o elenco é fraco mesmo, realmente não tem outro centroavante mesmo. Mas Renato, esse é o futebol, cara. Esse é o futebol, ainda mais de um time com um orçamento limitado. Tu já foi campeão, pentacampeão da Copa do Brasil sem centroavante. Tu sabe jogar sem centroavante. O futebol não te obriga a enfiar um centroavante. Ah, não, agora eu tô com todos os meus centroavantes machucados, não tem nenhum na base, vou ter que botar aqui o meu primo, vou ter que botar o massagista de centroavante. Não é obrigado, cara. Joga assim. Né? Então o Grêmio fica se escorando em muletas assim. Ah, Renato, por que tu botou o JP Galvão? Porque não tinha outro centroavante. Mas quem é que disse que tem que ter outro centroavante, cara? Não tem que ter outro centroavante. Aí depois que ele botou o Pavon e o Gustavo Nunes com o Cristaldo fechando ali pelo meio, melhorou o time. Melhorou o time. Né? Inclusive contra o Palmeiras parece que Deus desenhou assim, ó. Melhorou o time, 2-0, 2-0, 2-0. Entrou o JP Galvão, 2-1, 2-2 em 2 minutos. Né? Chegou a ser escrachado, assim, um negócio que nem é tão simples assim, mas ficou escrachado. Né? Então não é desculpinha, joga sem centroavante. Mas essa minha incomodação aqui, embora respingue no Renato, como eu acabei de exemplificar, ela é mais em relação à direção, sabe, cara? Ah, mas não tem dinheiro. Desde quando teve? Quando vocês resolveram fazer uma chapa para ser presidente do Grêmio, vice-presidente de futebol do Grêmio, não sei o quê, vocês acharam que iam abrir um cofre do tio Patinhas, assim, ia ter um monte de moeda de ouro para vocês mergulharem dentro? Ou vocês não suspeitavam que ia ser difícil contratar, que o Grêmio tem problemas financeiros? Desconfiavam, né? No mínimo. Né? Então, assim, sabedores de que a questão financeira ia ser delicada, qual era o sonho de vocês quando criaram uma chapa para estar à frente do clube? O sonho de vocês era contratar o Mike? Ah, cara, eu quero ser presidente do Grêmio, eu quero ser VP do Grêmio, porque eu quero contratar o Mike do Guarani, lateral esquerdo top. Era esse teu sonho? Porque a justificativa de que não tinha dinheiro, não tem o que fazer, babá, ela já era sabida. Né? Tirando as enchentes, que eu até acho que é um atenuante para esse ano, realmente atrapalha, está atrapalhando ainda e de alguma forma impacta em tudo que a gente está vendo. As enchentes não tinha como saber, todo o resto tinha como saber. Né? Quando contrataram o Mike, por exemplo, não tinha enchente. Daí eles falam, putz, a gente contratou o Mike, mas por que a direção? Porque, puta, não tem dinheiro, não tem jogador disponível. Tu não sabia disso antes, cara? Eu achei que tu tava querendo ser dirigente do Grêmio, presidente do Grêmio, tu queria assumir a gestão do Grêmio, porque tu tinha um plano muito interessante para montar um time bom, sabedor de que não tinha dinheiro. Não, eu tenho aqui uma estratégia de angariar recursos inovadora, eu tenho um planejamento que envolve o Celso Rigo, que vai trazer recursos, eu tenho uma ideia aqui que envolve a categoria de base, que envolve não sei o que, uma parceria com o Manchester City, mas a gente não vai virar SAF, mas vai pegar jogador da Argentina, não sei, cara, sabe? Tipo, isso obviamente passaria muito por um executivo de futebol profissional que tinha na campanha do Guerra e que é uma figura que não existe hoje, né? Tem um. O Vivian é profissional, sim, profissional da logística. Ele é um amador assalariado no futebol do Grêmio, né? Assim como o Brum também é profissional, ele é um dentista profissional, né? Então a gente não tem, é um amadorismo total nesse sentido, que mesmo se tivessem profissionais ali dedicados ao futebol do Grêmio, não seria fácil. Não seria mágica. Nossa, agora o Grêmio vai virar Real Madrid. Não.
Se tivesse as pessoas competentes, capazes ali, transformando o nosso departamento de futebol num departamento inovador, certeiro, robusto, com processos, com ideias, ainda assim seria difícil fazer um timaço do Grêmio com o orçamento que a gente tem. Agora, não tendo isso, cara, vira impossível. Vira impossível. Ah, mas o dinheiro... Vocês não sabiam disso, cara. Vocês não sabiam disso. Então essa não é uma muleta, essa é um fato posto. Né? É como se tu abrisse uma loja e aí tu faturasse X no mês. Primeiro mês. Segundo mês tu fatura meio X. Aí tu fala pra tua esposa, pá, amor, inacreditável, comprei uma TV achando que eu ia faturar X de novo esse mês, faturei meio X. Que azar que eu tive. Não, cara, tu não teve azar, cara. Tu é dono de uma loja, tu tem que saber que vai ter meses de faturamentos maiores, vão ter meses de faturamentos menores, não, sabe? Tu tem que fazer um estudo disso, um comparativo, depois de ter uma amostragem, entender a sazonalidade das vendas da tua região, do teu tipo de negócio. Não é assim. Puta que azar, esse mês vendi menos. Não, cara, acontece. Quando tu é empreendedor, tu não vende. Quando tu é comerciante, tu não vende todo mês a mesma coisa. Isso não é um azar que tu teve, é a vida como ela é. E o Grêmio às vezes parece se escorar em muletas do azar e de, meu Deus, a gente não tem como fazer melhor do que isso porque não tem dinheiro. Meu Deus, que azar, o cara tá lesionado. Não, gente, tudo isso é obviedade. Eu achei que vocês vinham com uma proposta de passar por cima disso. Sabe? Então, esse tipo de justificativa, de muleta, de desculpa, assim, me pega muito mal. Eu preferia, sinceramente, que eles dissessem assim, gente, a gente tá tentando, tá difícil, e não entrasse em detalhes. Porque se tu entrar em detalhes, que o problema é a lesão, é o dinheiro, não sei o que, cara, tu começa a me incomodar. Tu começa a me incomodar porque daí isso mostra muita fragilidade dentro do clube. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.